A primeira vez que Margarida Silva pisou na mansão dos Almeida, mal podia imaginar como aquele lugar mudaria completamente sua vida. Vinda de uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, ela trazia consigo apenas uma mala surrada, repleta de sonhos e esperanças, e a determinação de construir uma vida melhor, longe da pobreza que conhecera desde criança. Filha de Maria, uma lavadeira dedicada, e José, um trabalhador rural que mal conseguia sustentar a família, Margarida aprendera, desde cedo, o valor do trabalho e da dignidade. Aos 18 anos, deixou para trás o pequeno município de São Sebastião do Paraíso, determinada a encontrar oportunidades em São Paulo. Seus pais haviam feito enormes sacrifícios para que ela pudesse estudar, completando o ensino médio em uma escola pública, sempre com as melhores notas. Na capital, os primeiros meses foram difíceis. Dormia em um quarto minúsculo dividido com outras duas moças, trabalhava como diarista e economizava cada centavo. Sua inteligência e dedicação logo a diferenciavam. Foi através de uma antiga colega de escola que surgiu a oportunidade de trabalhar na mansão da família Almeida, como empregada doméstica fixa. Dona Beatriz Almeida era uma senhora de 65 anos, viúva de um importante empresário, conhecida por seu temperamento difícil e sua exigência quase impossível de agradar. Para ela, os empregados eram quase invisíveis, meros objetos que deveriam funcionar com a precisão de máquinas. Margarida suportava suas críticas constantes sobre como arrumava a mesa, como dobrava as toalhas, como organizava a biblioteca, mantendo sempre uma postura digna e profissional. À noite, após longas jornadas de trabalho, Margarida dedicava-se aos estudos. Matriculara-se em um curso técnico de contabilidade à distância, sonhando um dia ter sua própria independência financeira. Estudava à luz de uma pequena luminária, depois que todos na casa já haviam dormido, alimentando o sonho de um dia poder oferecer uma vida melhor para sua família. Ricardo Almeida era bem diferente do estereótipo do típico herdeiro rico. Aos 35 anos, havia se formado em administração e economia e dedicava-se intensamente ao grupo empresarial da família. Discreto e reservado, construíra uma reputação de empresário competente e íntegro. Seu último relacionamento havia terminado 2 anos antes, quando descobriu que sua então noiva estava mais interessada em seu status social do que nele próprio. A primeira vez que Ricardo realmente notou Margarida foi numa tarde de domingo, durante um almoço de família, na mansão de sua tia Beatriz. Ela estava arrumando a mesa, e Dona Beatriz a criticava impiedosamente por cada detalhe. Um copo d'água mal posicionado, uma migalha no tapete, um arranjo de flores que considerava horroroso. Foi então que Ricardo a viu verdadeiramente. Não como mais um objeto na casa, mas como uma pessoa. Observou como Margarida absorvia as críticas sem perder a compostura, seus olhos discretos, mas altivos. Algo naquela mulher o intrigou profundamente. Nos dias seguintes, Ricardo começou a notar detalhes sobre Margarida. Sua organização impecável, a forma como cuidava de cada detalhe da casa. Começou a conversar com ela, inicialmente sobre assuntos triviais: o tempo, a casa, o jardim. Margarida, cautelosa, mantinha uma distância profissional, consciente dos limites entre patrões e empregados. Uma noite, durante uma forte tempestade que paralisou São Paulo, Ricardo trabalhava no escritório da mansão. Margarida, percebendo que ele não havia se alimentado, preparou um café quente e some-simples sanduíche. Foi naquele momento que começaram a conversar verdadeiramente. Ricardo descobriu que Margarida estudava, que tinha planos de crescimento. Ela soube de sua solidão, de sua desilusão com relacionamentos superficiais. Não era um momento romântico, mas de conexão humana genuína. Dona Beatriz, é claro, não tardaria em perceber a aproximação. Para ela,
Qualquer intimidade entre um Almeida e um empregado era absolutamente inaceitável. Começou a criar obstáculos, a criticar Margarida com ainda mais ferocidade, na tentativa de afastá-la. O que ninguém esperava era a força daqueles dois. Ricardo, pela primeira vez em anos, via além de números e planilhas. Margarida descobria que sua origem não definia seus limites. Juntos, começariam a desafiar expectativas, preconceitos e escrever uma história que ia muito além de qualquer convenção social. A vida, como sempre, reservava surpresas. E o acaso, ou talvez o destino, estava prestes a entrelaçar dois caminhos absolutamente improváveis. Os dias que se seguiram foram de uma tensão quase palpável na mansão Almeida. Dona Beatriz observava cada movimento de Margarida com um olhar carregado de desconfiança e desprezo. Ricardo, por sua vez, começou a fazer pequenos gestos que extrapolavam o âmbito profissional. Era um simples livro deixado discretamente na mesa de café da manhã, um exemplar sobre contabilidade financeira que sabia interessar a Margarida, ou uma palavra de incentivo quando a ouvia estudando tarde da noite. Margarida percebia cada gesto, mas mantinha sua postura profissional, consciente dos limites que separavam seus mundos. Durante uma reunião de família, o clima ficou ainda mais tenso. Ricardo defendeu Margarida quando sua tia a criticou por um suposto erro na organização de documentos. "Tia", disse ele com uma calma que surpreendeu a todos, "Margarida é uma das funcionárias mais competentes que já conheci. Sugiro que verifique os documentos com mais cuidado antes de fazer acusações." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dona Beatriz, acostumada a ser sempre obedecida e respeitada, sentiu-se desafiada. Margarida, ocupada na cozinha, mal podia acreditar no que havia escutado. Naquela noite, Ricardo a procurou discretamente. "Não precisa se preocupar", disse ele. "Não deixarei que a tratem mal." Margarida apenas agradeceu, seus olhos carregados de um misto de gratidão e cautela. O verdadeiro desafio, no entanto, ainda estava por vir. Um dia, ao chegar em casa mais cedo, Ricardo flagrou Dona Beatriz humilhando Margarida de uma forma que ultrapassava todos os limites. Críticas pessoais, comentários depreciativos sobre sua origem, sua aparência, suas ambições, foi o estopim. Ricardo tomou uma decisão que mudaria completamente o curso de suas vidas. Chamou Margarida para uma conversa séria em seu escritório. Fez algo que nunca havia feito antes. Ofereceu uma bolsa de estudos integral para que ela pudesse fazer faculdade de administração, com um estágio garantido em seu grupo empresarial. "Não é um favor", explicou ele. "É uma oportunidade. Você tem talento, dedicação. Merece muito mais do que ser tratada como algo descartável." Margarida ficou sem palavras. Seu sonho de crescer profissionalmente, de provar seu valor, estava ali, bem à sua frente. Mas a decisão não seria fácil. Aceitar significaria desafiar todas as estruturas sociais que a mantinham em seu lugar. Dona Beatriz, ao saber da proposta, entrou em uma fúria que sacudiu os alicerces da mansão. "Como ousa?" gritou para Ricardo. "Vai transformar uma empregada doméstica em quê? Uma executiva?" A resposta de Ricardo foi simples e direta. "Exatamente." O que ninguém esperava era a força de Margarida. Ela não queria ser um projeto de caridade. Queria provar seu valor por mérito próprio. A oferta de Ricardo seria apenas o primeiro passo de uma jornada que ela mesma construiria. Uma jornada que começava ali, naquele momento, desafiando todas as expectativas. Os meses seguintes foram um turbilhão de mudanças para Margarida. Após muita reflexão e determinação, ela aceitou a bolsa de estudos de Ricardo, mas com condições muito claras. Queria provar seu valor por mérito próprio, sem favores ou tratamentos especiais. Começou a faculdade de administração à noite, mantendo seu trabalho durante o dia. As manhãs ainda eram dedicadas às tarefas na mansão dos Almeida,
mas agora com um brilho diferente nos olhos. Cada tarefa era cumprida não como obrigação, mas como um passo calculado em direção aos seus objetivos. Ricardo a observava discretamente. Não interferia, não pressionava. Admirava silenciosamente a determinação daquela mulher que se recusava a ser apenas mais uma vítima das circunstâncias. Durante as reuniões de trabalho, começou a notar como os relatórios de Margarida, mesmo sendo ainda uma estudante, demonstravam uma inteligência analítica impressionante. Dona Beatriz, por outro lado, travava uma guerra silenciosa. Diminuía as tarefas de Margarida, tentava desmoralizá-la, fazia comentários sarcásticos sobre sua nova condição de estudante. Mas Margarida absorvia cada provocação como combustível para sua evolução. Numa noite de apresentação, de trabalho acadêmico, algo inesperado aconteceu. Ricardo, sem que Margarida soubesse, estava na plateia. Quando ela defendeu seu projeto sobre inclusão social e desenvolvimento empresarial, seus olhares se cruzaram. Não era mais o olhar de patrão e empregada. Era o reconhecimento de duas pessoas que começavam a se ver verdadeiramente. O primeiro semestre na faculdade trouxe desafios imensos. Margarida precisava equilibrar trabalho, estudo e as expectativas de sua família. Seus pais, inicialmente céticos, começaram a perceber que a filha estava construindo algo maior do que qualquer um poderia imaginar. Ricardo, discretamente, começou a criar oportunidades dentro do grupo empresarial. Não para favorecer Margarida, mas para desafiá-la. Projetos estratégicos, análises complexas. Ele queria ver até onde ela poderia chegar. A verdadeira transformação, no entanto, estava além do mundo profissional. Margarida descobria-se todos os dias. Sua timidez inicial dava lugar a uma segurança conquistada. Seus olhos, antes sempre baixos, agora encaravam o mundo de frente. Uma noite, após uma reunião particularmente desafiadora, Ricardo a convidou para um café. Não como patrão, não como mentor, simplesmente como alguém interessado em conhecer a mulher por trás dos relatórios e das notas acadêmicas. Foi naquele momento que algo mudou. Não era amor à primeira vista, nem um romance piegas. Era o reconhecimento de duas almas que se compreendiam além das barreiras sociais. Margarida via em Ricardo muito mais do que um empresário rico. Via um aliado, alguém que acreditava em seu potencial. Ricardo, por sua vez, descobria que sua vida havia sido pequena demais. Cercado de pessoas que só viam seu sucesso financeiro, encontrava em Margarida algo raro, alguém que o via como ser humano. Dona Beatriz sentia que estava perdendo o controle. Sua sobrinha havia desafiado todas as regras familiares. Seu poder, construído durante décadas de manipulação, começava a se dissolver. O que ninguém esperava era o tsunami de transformações que estava por vir. O segundo ano de faculdade de Margarida trouxe desafios ainda mais complexos. Seu desempenho acadêmico chamava a atenção de professores e colegas. Não era apenas uma estudante que trabalhava, mas uma jovem com uma visão empresarial única, nascida de suas experiências de vida. Um projeto de conclusão de curso mudaria completamente sua trajetória. Margarida desenvolveu um modelo de inclusão social para empresas, baseado em suas próprias vivências como trabalhadora doméstica. Seu trabalho não era apenas teórico, era uma proposta de transformação real no mercado de trabalho. Ricardo acompanhava sua evolução sem interferir diretamente, mas não conseguia esconder a admiração. Nas raras vezes em que conversavam fora do ambiente de trabalho, via uma mulher completamente diferente daquela que havia conhecido anos antes, segura, articulada, com uma inteligência que ia muito além dos livros. A família de Margarida começou a perceber a magnitude de sua transformação. Seu pai, um homem simples do interior, chorou quando ela apresentou seu primeiro relatório de estágio. "Minha filha", disse ele, "você está mudando.
não só a sua vida, mas o futuro da nossa família. Dona Beatriz, por outro lado, continuava sua guerra silenciosa. Fazia questão de humilhar Margarida sempre que possível, especialmente na frente de outros membros da família Almeida. Mas cada provocação servia apenas como combustível para a determinação de Margarida. Um momento decisivo aconteceu durante uma importante reunião do grupo empresarial. Ricardo propôs a implementação do projeto de inclusão social desenvolvido por Margarida. Os outros executivos olharam com desconfiança. Uma proposta desenvolvida por alguém sem tradição no mundo corporativo? Margarida defendeu seu projeto, com uma clareza e segurança que surpreendeu a todos. Números, estatísticas, projeções de impacto social e econômico. Ela desmontou cada argumento contrário. No final da reunião, seu projeto foi não apenas aprovado, mas considerado inovador. O relacionamento com Ricardo evoluía de forma complexa. Não era um romance tradicional, mas uma parceria baseada em respeito mútuo e admiração. Ele via nela muito mais do que uma possível companheira. Via uma parceira de ideais, alguém capaz de transformar realidades. As provocações de Dona Beatriz atingiram seu ápice quando a matriarca tentou sabotar uma importante apresentação de Margarida. Escondeu documentos importantes, espalhou rumores sobre sua competência. Mas Margarida, agora mais forte, não só superou o desafio, como o transformou em uma oportunidade de mostrar sua resiliência. A transformação era completa. Margarida não era mais aquela jovem que chegara em São Paulo com uma mala velha e grandes sonhos. Era uma profissional respeitada, com um projeto inovador prestes a ser implementado em uma das maiores empresas do país. Ricardo a observava de longe, percebendo que algo mais profundo que admiração havia nascido. Não era amor no sentido tradicional, era o reconhecimento de duas almas que se compreendiam, que haviam quebrado barreiras sociais aparentemente intransponíveis. O que poucos sabiam era que aquela história estava prestes a ganhar novos e surpreendentes capítulos. A implementação do projeto de inclusão social de Margarida no grupo empresarial de Ricardo foi apenas o primeiro passo de uma revolução que se desenhava. Empresas de todo o país começaram a procurar o modelo desenvolvido por ela, que não era apenas uma proposta teórica, mas uma estratégia concreta de transformação social e econômica. Seu sucesso profissional trouxe novos desafios. Margarida foi convidada para palestras em universidades, congressos de administração, eventos corporativos. A jovem que um dia foi invisível aos olhos da sociedade agora era um nome respeitado no mundo empresarial. Ricardo observava sua trajetória com um misto de admiração e algo que ia além do profissionalismo. Não era mais apenas um mentor ou chefe. Tinha se tornado um verdadeiro parceiro, alguém que acreditava no potencial de Margarida antes mesmo dela mesma. A família Almeida, especialmente Dona Beatriz, via com crescente desconforto a ascensão de Margarida. As tentativas de desqualificá-la tornavam-se cada vez mais sutis, mas, nem por isso, menos venenosas. Comentários em almoços de família, olhares carregados de desprezo, pequenas provocações que revelavam o preconceito enraizado. Margarida, no entanto, havia aprendido a transformar cada provocação em combustível para seu crescimento. Seu projeto de inclusão social já havia sido implementado em 3 grandes empresas, com resultados impressionantes de produtividade e satisfação dos funcionários. Um convite inesperado mudaria completamente sua trajetória. Uma importante consultoria internacional queria conversar com Margarida sobre a possibilidade de expandir seu modelo para outros países da América Latina. Era a confirmação de que seu trabalho havia transcendido as barreiras locais. Ricardo a apoiou incondicionalmente,
não como um patrão, mas como alguém que genuinamente acreditava em seu potencial. Ajudou-a a preparar a apresentação, revisou cada detalhe, discutiu estratégias. Sua cumplicidade ia muito além de qualquer relação profissional tradicional. Durante uma viagem de negócios, algo mudou definitivamente entre eles. Não foi um momento dramático ou cinematográfico. Foi uma conversa profunda durante um jantar de trabalho, onde finalmente se viram verdadeiramente. Duas pessoas que haviam superado barreiras sociais, que haviam construído suas histórias através da determinação e do respeito mútuo. Dona Beatriz, percebendo que perdia o controle, intensificou suas tentativas de sabotar Margarida. Espalhou rumores, tentou usar suas influências para criar obstáculos, mas cada tentativa servia apenas para fortalecer ainda mais a reputação de Margarida. A vida de Margarida havia se transformado completamente. Seus pais, orgulhosos, mal reconheciam a filha que haviam conhecido anos atrás. Aquela jovem tímida, do interior de Minas Gerais, havia se tornado uma referência nacional em inclusão social e gestão empresarial. Ricardo, por sua vez, descobria que seu mundo havia se expandido. Sua visão empresarial, antes limitada a números e planilhas, agora incorporava uma dimensão humana que ele jamais havia experimentado. O que começou como uma relação entre patrão e empregada havia se transformado em algo muito maior. Uma parceria, um respeito mútuo, quase uma revolução silenciosa contra todos os paradigmas sociais estabelecidos, e a história deles estava apenas começando. O convite internacional para apresentar seu projeto de inclusão social marcou o início de uma nova fase na vida de Margarida. Sua primeira viagem para uma conferência no Chile representava muito mais do que uma oportunidade profissional. Era a concretização de sonhos que pareciam impossíveis anos atrás. Ricardo a acompanhou nesta viagem, não como um superior, mas como um parceiro estratégico. Juntos, prepararam cada detalhe da apresentação. As noites de preparação revelaram uma intimidade que ia além do profissional. Conversas profundas, risadas compartilhadas, momentos de cumplicidade que nem eles mesmos conseguiam definir completamente. Durante a conferência internacional, Margarida causou um impacto impressionante. Sua apresentação não era apenas sobre números ou estratégias empresariais. Era uma narrativa pessoal de transformação, de como um indivíduo pode mudar sistemas inteiros através da determinação e da visão correta. Os olhares que trocavam eram carregados de significados múltiplos. Ricardo via em Margarida muito mais do que uma profissional brilhante. Via uma mulher que havia reescrito sua própria história. Margarida via em Ricardo algo além do empresário rico. Via um aliado, um parceiro que acreditava em seu potencial quando ninguém mais acreditava. A notícia de seu sucesso internacional chegou rapidamente ao Brasil. Dona Beatriz, forçadas a reconhecer o mérito da jovem que um dia tratara como invisível, sentiu seu mundo tradicional desmoronar. As estruturas sociais que sustentara por décadas começavam a se mostrar frágeis diante da determinação de Margarida. Num almoço de família, o confronto estava posto. Ricardo defendeu abertamente o trabalho de Margarida, destacando não apenas seus méritos profissionais, mas sua integridade. Dona Beatriz, pela primeira vez, sentiu-se verdadeiramente derrotada. O projeto de inclusão social ganhou dimensões que ninguém esperava. Empresas de diferentes países começaram a solicitar consultoria. Universidades queriam estudar o modelo. Margarida passou de empregada doméstica a consultora internacional, quebrando todos os paradigmas sociais possíveis. A relação com Ricardo evoluía de forma orgânica. Não era um romance tradicional, não seguia os padrões esperados. Era uma parceria baseada em respeito mútuo, admiração profunda e cumplicidade. Cada dia juntos revelava camadas mais profundas
de conexão. Sua história começou a ganhar visibilidade nacional. Revistas de negócios, programas de televisão, palestras. Margarida tornou-se um símbolo de superação. Não como um caso isolado, mas como um exemplo concreto de que origem social não define limite de realizações. Os pais de Margarida, vindos do interior de Minas Gerais, mal acreditavam na transformação da filha. Aquela menina que um dia saiu de casa com uma mala velha e grandes sonhos havia se tornado muito mais do que qualquer um poderia imaginar. Ricardo percebia que sua vida havia sido completamente transformada. Os valores que o guiavam antes, sucesso financeiro, status social, pareciam pequenos diante da revolução que Margarida representava. Ela não apenas mudara sua própria vida, mas estava mudando a vida de centenas de pessoas através de seu trabalho. O que começara como uma relação improvável entre uma empregada doméstica e seu patrão havia se transformado em algo muito maior. Uma parceria que desafiava todas as estruturas sociais estabelecidas, e a história deles estava longe de terminar. O reconhecimento internacional trouxe para Margarida desafios que iam muito além do mundo corporativo. Sua história começou a inspirar milhares de jovens de origem humilde em todo o país. Convites para palestras em universidades, programas de televisão e eventos motivacionais multiplicavam-se. Um projeto especial chamou sua atenção. Criar um programa de bolsas de estudo e mentoria para jovens de comunidades carentes. Não seria apenas mais um projeto social. Seria uma iniciativa que pudesse realmente transformar vidas, tal como sua própria história havia sido transformada. Ricardo, que antes via o mundo através de planilhas e números, agora compreendia o verdadeiro significado de responsabilidade social. Juntos, começaram a estruturar o que seria o Instituto Margarida Silva, uma organização dedicada a promover educação e oportunidades para jovens sem acesso a recursos. Dona Beatriz, derrotada em suas tentativas de desqualificar Margarida, assistia de longe o crescimento daquela que um dia tratara como uma simples empregada. A família Almeida precisava se reinventar diante daquela jovem que havia quebrado todos os paradigmas sociais. O relacionamento entre Margarida e Ricardo evoluía de forma complexa. Não era um romance tradicional, nem algo que se encaixasse nos padrões convencionais. Era uma parceria profunda, baseada em respeito mútuo, admiração e um propósito maior. Numa decisão corajosa, Margarida decidiu usar parte de seus ganhos para ajudar sua família. Comprou uma casa para seus pais em São Paulo, garantiu educação para seus irmãos mais novos. Sua história provava que era possível quebrar ciclos de pobreza através da educação e determinação. O primeiro grupo de bolsistas do Instituto começou a ser selecionado. Jovens de comunidades carentes, com histórias semelhantes à de Margarida, recebiam não apenas recursos financeiros, mas mentoria, acompanhamento psicológico e oportunidades reais de crescimento. Ricardo observava Margarida com um misto de admiração e algo que ia além, um sentimento que misturava amor, respeito e um profundo reconhecimento. Ela havia se tornado muito mais do que poderia imaginar, não apenas uma parceira profissional, mas alguém capaz de transformar realidades. As fronteiras entre o pessoal e o profissional ficavam cada vez mais tênues. Não era mais sobre uma relação de patrão e empregada, ou mesmo de colegas de trabalho. Era sobre duas pessoas que haviam descoberto um propósito comum de transformação social. O mundo ao redor deles começava a mudar. Empresas passaram a adotar o modelo de inclusão social desenvolvido por Margarida. Universidades começaram a estudar seu projeto como caso de sucesso. Sua história provava que a verdadeira revolução acontece não através de grandes gestos, mas de pequenas
e consistentes transformações. E enquanto o mundo ao redor se transformava, Margarida e Ricardo seguiam escrevendo uma história que desafiava todas as expectativas. O que antes era uma relação profissional começou a se transformar em algo mais profundo e complexo. Os momentos compartilhados iam muito além de reuniões e projetos. Ricardo descobria-se pensando em Margarida nos momentos mais inesperados, durante uma reunião de negócios, dirigindo para o trabalho, nas longas noites de reflexão. Margarida, por sua vez, sentia uma conexão que transcendia qualquer expectativa. Não era mais aquela jovem tímida que baixava os olhos. Agora, olhava Ricardo de frente, com a mesma segurança com que enfrentava desafios profissionais. Falaram sobre suas histórias mais íntimas. Ricardo revelou a solidão que o acompanhava por anos, a pressão de ser herdeiro de um império empresarial, as expectativas familiares que o sufocavam. Margarida compartilhou seus medos iniciais, a dificuldade de deixar a cidade natal, os desafios de ser uma jovem negra de origem humilde no mundo corporativo. A intimidade crescia não através de gestos dramáticos, mas de pequenas cumplicidades. Um olhar, um sorriso discreto, uma mão que encontrava a outra durante uma reunião difícil. Não era um amor à moda antiga, era uma conexão moderna, baseada em respeito e admiração mútua. A primeira vez que se beijaram não foi um momento cinematográfico. Aconteceu naturalmente, após uma apresentação importante de Margarida. Um beijo discreto, quase tímido, que carregava anos de construção e respeito. A família Almeida reagiu como era de se esperar. Dona Beatriz fez questão de expressar seu total descontentamento. Ele poderia estar com qualquer mulher, dizia, em reuniões familiares. Mas Ricardo estava cada vez mais distante dessas opiniões tradicionais. Margarida continuava seu trabalho no Instituto, agora com Ricardo como parceiro integral. Não apenas financeiramente, mas de corpo e alma. Juntos, redesenhavam conceitos de sucesso, de relacionamento, de possibilidades. Seus momentos íntimos eram marcados por longas conversas, projetos compartilhados, sonhos construídos em conjunto. Não era um relacionamento convencional, era uma parceria que transformava não apenas suas vidas, mas o mundo ao seu redor. O casamento, quando aconteceu, foi simples, nada de festa grandiosa. Apenas os pais de Margarida, alguns amigos próximos, os bolsistas do Instituto. Uma celebração da trajetória que os havia unidos, muito mais do que um evento social. Ricardo costumava dizer que seu maior investimento não eram as empresas, mas a mulher ao seu lado. Margarida via nele muito mais do que um marido, via um companheiro de jornada, alguém que a entendia em sua essência mais profunda. E assim seguiam, escrevendo uma história de amor que desafiava todas as convenções. Uma história que provava que o verdadeiro amor nasce do respeito, da admiração e da capacidade de crescer junto. Se você gostou, não se esqueça de curtir e de se inscrever no canal. E não perca a próxima história.